Olá, meus alunos, bem-vindo à nossa aula sobre Teorema de Tales. Há muito tempo no Egito, alguns faraós que gostariam de medir o tamanho de uma pirâmide. Porém, eles não conseguiam amarrar uma corda no topo da pirâmide, por ela ser muito alta, até sua base. O máximo que conseguiam era fazer a medida lateral dela. Daí surgiu um viajante matemático e filósofo, Tales de Mileto, e ele teve uma brilhante ideia. E qual era a sua ideia? Ele sabia que o Sol emitia raios solares paralelos entre si. Daí, ele fincou uma estaca no solo e esperou que sua sombra fosse do mesmo tamanho da estaca. Com isso, ele esperou que o mesmo acontecesse com a pirâmide. Logo, ele não precisaria subir até o topo da pirâmide e estender uma corda até o piso. Bastava simplesmente medir o tamanho da sombra da pirâmide, da sua ponta até o centro da sua base. Cara inteligente, né? Só podia ser matemático. Mas não para por aí. Ele percebeu que, devido aos raios paralelos, eram formados também triângulos semelhantes. E o que seria isso? É como se um segundo triângulo fosse uma ampliação perfeita do primeiro. Logo, se a base do primeiro medisse A, e o segundo, por exemplo, fosse o dobro do primeiro, ele mediria 2A. E o mesmo vai para a altura. Se a altura fosse H, o segundo seria 2H. Com isso, através das razões estudadas por nós lá na primeira aula, nós conseguiríamos estabelecer essa proporção. Cortando A com A e H com H, eu posso ver que o meu segundo triângulo ele é 2 vezes maior do que o primeiro. E o mesmo acontecia por um valor qualquer, K, por exemplo. Se o segundo triângulo tivesse sua base K vezes maior do que o primeiro, a sua altura também seria K vezes maior do que a do primeiro. Logo, estabeleceríamos essa relação de proporção. Ka é igual a Kh sobre H. Cortando os valores de A e de H, eu teria que o segundo triângulo seria K vezes maior do que o primeiro. Mas não para por aí também não, danadinho esse menino. Se eu pegar a altura e dividir pela base, e fizer isso também no segundo triângulo, cortando o valor K, eu teria do segundo triângulo também a razão H sobre A, que é a mesma do primeiro triângulo. Com isso, ele conseguiu conjecturar o seu mais valioso teorema, Teorema de Tales. E o que dizia o Teorema de Tales? Se eu tivesse retas paralelas, que seriam aqueles meus raios solares, cortados por transversais, que seria a sombra ou a altura da pirâmide, eu teria triângulo semelhante que iria estabelecer para mim as seguintes relações. A sobre B igual a C sobre D. Eu peguei o lado esquerdo sobre o lado direito e igualei o outro lado esquerdo sobre o outro lado direito. E o mesmo aconteceria se eu fizesse o contrário. O lado direito sobre o lado esquerdo seria igual ao lado direito sobre o lado esquerdo. Ou, veja, se eu pegar uma das medidas do lado esquerdo sobre a outra medida do lado esquerdo, seria igual a uma medida do lado direito sobre a outra do lado direito, estabelecendo assim as minhas principais relações. Veja uma forma genérica de desenhar o princípio do Teorema de Tales. Eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais. Se eu prolongar essas transversais, veja que eu irei formar triângulos. Mas vamos para a prática. Vejamos. Eu tenho aqui paralelos cortados por duas transversais com as seguintes medidas: 5 e 8 de um lado, 15 e x de um outro. E eu quero saber exatamente qual é o valor de x. Assim, eu escolho qualquer uma das três proporções e substituo. Por exemplo, da esquerda para a direita, 5 sobre 15, 8 sobre x. Multiplicando o cruzado, eu teria 5x igual a 15 vezes 8, 120. Passando 5 para o outro lado dividindo, eu teria x igual a 120 dividido por 5, que daria 24. E se eu tivesse pegado a outra proporção? Aqui eu peguei 15 sobre 5 e x sobre 8. Multiplicando o cruzado, eu teria essa solução. Note que as respostas são exatamente iguais. Por isso, basta pegar qualquer uma das três que você poderá encontrar a resposta. Mas cuidado! Aqui nesse exemplo, eu fiz a pequena confusão. Eu peguei da esquerda para a direita 5 sobre 15 e ao invés de pegar 8 sobre x, eu fiz o contrário. Peguei x sobre 8. Olha o que vai acontecer. Se eu multiplicar cruzado, teria 40 igual a 15x, passando
15 para o outro lado, daria menos 15x, que é igual a menos 40, multiplicando por menos 1. 15x igual a 40, ou seja, 40 sobre 15. X seria igual a 2,6666 e assim vai. Aqui as respostas são diferentes. Por quê? Exatamente porque eu inverti nas medidas aqui. Então, essa é uma forma errada de estabelecer a proporção. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que todos tenham gostado. E na próxima aula, nós iremos ver alguns exemplos de exercícios. Até mais!